tarde a todos. Boa tarde. Bom, bem-vindos a essa palestra hoje da My Friend is Massa. Eu tenho a honra hoje de apresentar o professor Fábio, um grande amigo. Vou dar algumas informações oficiais e extraoficiais também sobre o Fábio. O Fábio, ele fez mestrado em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará, sob a supervisão do professor Chico, co-supervisionado pelo professor Gilberto. É doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí como supervisor o professor Gilberto e co-supervisor o professor Chico. Então, duas figuras importantes no Fábio até hoje, mas não só pelo Fábio, também para mim. Nesse período, o Fábio fez um período de doutorado sanduíche na Universidade do Sul da Dinamarca, no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, com Peter Ropstorff. Foi aí que a gente se conheceu. Eu não tinha nenhuma... Assim, não conhecia, a gente se conheceu pela primeira vez, sabe, aquele amor à primeira olhar, foi assim mesmo. A gente compartilhou muitas ideias, a gente compartilhou muitos interesses em comum. O Fábio, assim, ele é um profissional muito bom. Durante o doutorado dele, só nesse período de sanduíche, ele produziu muito, até que todas as amostras que ele levou, aí ele analisou tudo, até pedia para enviar até mais amostras para analisar até mais. Mas, assim, esse período foi tão produtivo, ele fez também um pós-doutorado depois no Departamento de Bioquímica, na UFRJ, onde atuou como professor visitante, mas aí a trajetória do Fábio estava já bem delineada, o Fábio já tinha produzido muito, aí ele virou professor, atualmente é professor adjunto do Departamento de Bioquímica, no Instituto de Química do UFRJ. E, além disso, ele é membro fundador da Sociedade Brasileira de Proteômica, BIARPROT, que a BIARPROT faz parte também desse seminário, da organização desses seminários. Nesses anos, o Fábio atuou também como membro do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Ele teve um papel fundamental nas análises nas Olimpíadas. Também ele é membro do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, o LADETEC. Assim, o Fábio começou a carreira dele com as plantas, depois ele também analisou outros tipos de amostra, só que ele nunca esqueceu as plantas. Eu acho que até hoje ele vai dar uma palestra sobre isso. Mas é importante dizer que também o Fábio faz parte de um projeto internacional com o professor Jorge Marco Varga, o Câncer Moonshot, junto com o professor Gilberto, lá na Universidade de Lund, nas UES. Então, Fábio, é um grande prazer ter você hoje aqui. Eu tenho certeza que na sua palestra, que tem como título Proteômica de Plantas e Prospecção de Alvos Biotecnológicos, a gente vai aprender muito. Antes de começar, eu queria só deixar uma mensagem para todos os participantes, que o link do WhatsApp já foi colocado no chat, assim, se as pessoas podem enviar áudios, perguntas via áudio. E o link para o formulário, ele vai ser colocado no final da palestra do Fábio. Então, Fábio, de novo, obrigado, agora você. Bom, Giuseppe, eu agradeço, é um prazer, né, participar aqui do seminário do My Friend is Massa. Bom, na verdade, idealizado aí pelo Thiago, e eu acho que está sendo um sucesso, então é bom participar, fazer parte desse sucesso e contribuir de alguma forma, né? Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente começa... Vocês estão vendo minha tela, né? Bom, a ideia hoje, então, novamente agradeço, José, pela sua apresentação, realmente você passou aí
período que eu tive grandes orientadores, né, como o professor Chico e o professor Gilberto, né, e na Dinamarca também tive um grande orientador, que foi o professor Peter, e, claro, tive a oportunidade de conhecer lá, e além de grandes amigos, como o Tiago, né, entre outros, né, a Marcela, você, então foi realmente um período muito especial, né. Bom, e a ideia hoje é falar realmente, talvez pegar um pouco o bonde, né, que a apresentação da semana passada foi do professor Chico, falando um pouco da aplicação de técnicas proteômicas no estudo de açaí, né. Então, a ideia também é falar um pouco do que a gente vem desenvolvendo em oleaginosas, né, como a mamona e o pinhão manso. Bom, então, o título da palestra de hoje é Proteômica de Plantas e Prospecção de Alvos Biotecnológicos. Então, também eu pretendo dar uma pincelada sobre proteômica de plantas, né, trazer um pouco esse contexto para vocês, né, e a prospecção de alvos biotecnológicos, que é um pouco que a gente também tenta fazer e usando e ver se as ferramentas proteômicas servem para isso, né. Então, aqui é o meu contato, né, então fique à vontade, qualquer dúvida, pode mandar um e-mail também. Bom, quando a gente fala de proteômica de plantas, a gente pensa, né, bastante, durante essa trajetória que eu tive trabalhando com proteômica de plantas, a gente sempre se debateu com um grande obstáculo, que se eu pegar da época que eu comecei a trabalhar, um dos primeiros obstáculos foi o genoma. A gente trabalhava junto lá com o professor Chico com feijão de corda, e não existia, né, o genoma dessa espécie sequenciado, né? Então, a gente tinha que usar outras estratégias para tentar estudar, mas nunca era, de certa forma, a gente conseguia realmente ter um proteoma bem descritivo, né, do nosso estudo, né? Um proteoma compreensivo do feijão de corda. Então, isso é uma pergunta que sempre a gente debate, quem trabalha com plantas, né? Se o genoma já está publicado ou não. Bom, isso, na verdade, a gente pode pensar que isso é um pouco desatualizado, pois, se a gente observar na literatura, hoje existe vários estudos de sequenciamento de genoma de plantas, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, esse site, que é a Phytosome, né? É um repositório, um banco de dados que compreende aqui vários genomas de plantas, né? E a gente pegar o número de espécies que já estão presentes nesse repositório, já são cerca de 82 espécies, né? Então, realmente, cresceu muito o depósito, né? Ou seja, o sequenciamento de genomas de plantas, né? Então, tem um interesse muito grande. E, é claro, isso abre uma oportunidade muito grande para se trabalhar com a proteômica dessas plantas, tá? É claro que, se a gente pensar na proteômica, também ela tem ferramentas, né, para estudar organismos que são, de certa forma, pouco estudados, né? Então, que não tem o genoma sequenciado. Então, também tem umas estratégias proteômicas para isso. Mas, se a gente pegar realmente o padrão ouro, todo o padrão ouro em proteômica é baseado em banco de dados, né? Então, é importante ter um banco de dados bem anotado. Então, já existe aqui para a planta 82 espécies depositadas aqui nesse Phytosome. Isso é importante, né? Bom, e qual é o status da proteômica? Né? Onde a proteômica de plantas atingiu? Qual é esse nível, né? Então, esse ano, de certa forma, eu acho que consolidou bem essa área, né? Então, teve um artigo agora que saiu recentemente na Nature, né? Sobre o proteoma de um organismo modelo, que é a Arabidopsis thaliana. Então, aqui a gente pode perceber nesse trabalho que realmente ele é comparável, por exemplo, ao proteoma humano, né, com a complexidade, com a quantidade de informação que ele traz. Né? Então, se a gente observar que só uma figura para ilustrar, ele foi um estudo de diferentes tecidos e órgãos da planta, né, tanto parte aérea, raiz, sementes, pólen, etc. Então, fez um estudo bem abrangente desse organismo modelo. A gente também pode observar que ele, além de fazer um estudo proteômico, ele fez um estudo proteômico, né, e fosfoproteômico. E é impressionante os resultados que ele atingiu nesse trabalho, que para cada um desses tecidos, órgãos, até cultura de células, né,
ele obteve uma média de aproximadamente 15 mil proteínas identificadas por tecido, né, órgão e etc. Então, isso é impressionante, né? E para a Arabidopsis thaliana, ele chegou em cerca de 18 mil, um pouco mais de 18 mil proteínas identificadas desse organismo. Então, são números comparáveis ao projeto Proteoma Humano, na verdade, é bem próximo, né? Então, é interessante, além de ele ter feito uma fosproteômica, né, e transcriptômica desses mesmos tecidos. Então, aqui a gente consegue ilustrar, de certa forma, o status da proteômica de plantas nesse ano de 2020, né? Mas, assim, por que estudar plantas, né? Isso aqui é, de certa forma, uma pergunta que, para quem estuda plantas, já sabe, é muito importante, né? Se a gente pensar no Brasil, a gente vê que a agricultura é muito importante, né, no nosso país, mas, assim, pensando de outro lado, essa revista traz realmente um mundo esquisito e maravilhoso das plantas, né? Dentre eles, algumas curiosidades, por exemplo, se a gente pensar o que as células, os genes, né, as mutações, transposons, silenciamento de RNA, a recombinação de DNA, o que é que isso tudo tem em comum? Se a gente observar um pouco mais a fundo, tudo isso foi descoberto primeiro em plantas, né? Então, isso é interessantíssimo, né? É um organismo que traz muitas informações, ou seja, é um organismo modelo, né? Que pode trazer muitas informações importantes. E, além de outras coisas, o mundo é bem interessante, né? Que, por exemplo, que as plantas, elas se comunicam, né? Com o ataque de patógenos e etc. Então, realmente, a gente pode observar que é interessante, né? É um mundo bem interessante de ser estudado. E tem muita curiosidade, né? Para ser desvendado. Bom, mas além disso, também as plantas, elas podem nos dar, né? Ser fonte de biocombustível, né? Fonte de biodiesel. Então, aqui, por exemplo, alguns exemplos, a canola, né? A própria algas verdes, a soja, elas podem ser fontes de biocombustível. E esse biodiesel, né, esse biocombustível, ela substitui parcialmente o que a gente obtém do petróleo. Então, é um interesse muito grande, isso já é uma coisa que acontece na prática, né? Bom, então, pensando nessas importâncias, né, a gente, há um tempo atrás, junto lá com o professor Chico e o professor Gilberto, a gente resolveu estudar 12 oleaginosas, no caso que era a mamona e o pião-manso, né? Então, a gente foi estudar essas 12 oleaginosas. Isso a gente começou tem um pouco mais de 10 anos atrás, e porque elas têm um interesse muito grande, né? Bom, algumas curiosidades sobre essas duas espécies. Por exemplo, a mamona, ela acumula cerca de 60% de óleo na forma de triacilglicerol nas suas sementes. Já o pião-manso é aproximadamente 50%, né? Então, elas acumulam grande quantidade de óleo nas sementes. Bom, desse óleo, por exemplo, no caso da mamona, 90% desse óleo é composto de um ácido graxo muito interessante, né? Que é o 12-hidroxoleato, né? Ou que a gente chama também de ricinoleato. Então, esse ácido graxo tem uma importância muito grande industrial, né? Então, essas espécies têm genoma disponível, isso é importante, como eu falei lá nos nossos primeiros slides, né? Então, isso facilita muito o estudo proteômico dessas espécies. Como eu disse, tem uma importância industrial, né? Então, por exemplo, pião-manso tem importância maior para a produção de biodiesel, mas o resíduo, né, gerado após a extração desse óleo, né, ele acaba gerando um viés, né, para a exploração dessas duas espécies, porque esse resíduo tem uma toxicidade muito alta, né? No caso da mamona, ela tem uma toxicidade devido à ricina, né, que é uma importante proteína vegetal com alta toxicidade, e alérgeno, no caso da mamona também, as albuminas com uma característica tóxica, né, com a cursina, mas também um grande, ou seja, o principal fator de que entra de problemático no caso do pião-manso
são os diterpenos, né, como os ésteres de forbol, que são compostos altamente tóxicos que é acumulado na semente desse organismo, né, do pinhão manso. Então, a gente fez alguns questionamentos, né, para entender, aplicar a proteômica, o que a proteômica poderia trazer como resposta, né, no estudo dessas duas espécies. Então, um deles era entender como ocorria essa síntese dessa grande quantidade de triacilglicerol, né? Então, primeiro, claro, como as enzimas responsáveis pela síntese dos ácidos graxos, né, ou do metabolismo, na verdade, de ácido graxo nessas duas sementes, né? Isso é uma das perguntas que a gente tinha, né? Bom, também, se a gente pensar que grande parte das toxinas e os alérgenos são acumulados na semente, então como se dá a deposição desses alérgenos, dessas toxinas nas sementes? Então, isso também a gente pensou bastante sobre isso, né? Também sobre um pouco fisiologicamente como se dá o desenvolvimento aqui dessas sementes oleaginosas, né? Então, como ocorre o desenvolvimento dessa semente oleaginosa, né? E como as reservas são depois usadas durante a germinação para a formação da plântula, né? E também, né, a gente queria prospectar algumas enzimas de interesse biotecnológico, né, usando também ferramentas proteômicas. Bom, num primeiro momento, se a gente entender aqui um pouco o ciclo de vida de uma planta, ela vem aqui desde a germinação, né, formação do saco embrionário, a embriogênese, né, o desenvolvimento da semente, né, e aqui a formação da plântula e o crescimento aqui da plântula, a formação da flor e etc. Ou seja, a gente teve um interesse muito grande no início nessa parte de embriogênese e desenvolvimento da semente dessas duas espécies. Aqui no caso da mamona, especificamente, a gente tentou entender um pouco esse desenvolvimento da semente, né? Então, se a gente pegar aqui algumas cortes histológicos da semente de mamona em desenvolvimento, a gente pode observar aqui no centro, né, o embrião em formação, né? Aqui você pode ver o embrião, né, ampliado, né? E o tecido aqui, esse endosperma, né? Endosperma, ele se celularizando, né? Sofrendo celularização. E esse tecido aqui do endosperma, a gente vai ver mais à frente, ele vai crescer, né? Acumular o óleo, que principalmente ocorre nesse tecido, que é o endosperma, e esse endosperma acaba, no final do desenvolvimento da semente, ocupando totalmente a semente, né? Então, a gente entendeu que seria importante estudar esse tecido, né, que é onde ocorria o acúmulo desse óleo. E, na época, né, se a gente for voltar um pouco mais de 10 anos atrás, a gente abordava esse problema por eletroforese bidimensional. Então, a gente pode observar aqui alguns estágios de desenvolvimento da semente, né, e a gente tem aqui diferentes eletroforeses bidimensionais, né? Então, a gente fazia isso, era rotineiro, a gente fazia bastante eletroforese bidimensional. A gente podia ver aqui, visualmente, o padrão de proteínas, né, o padrão de cada manchinha dessa aqui, né, cada cadeia polipeptídica, ela mudava ao longo do desenvolvimento da semente. Então, acabava tendo proteínas no final do desenvolvimento muito abundantes, né, e uma grande, qualitativamente, um número menor de proteínas. Então, foi essa a primeira abordagem que a gente aplicou para estudar o desenvolvimento aqui da semente de mamona, né? No caso aqui, especificamente, do endosperma. Então, a gente fez as eletroforeses bidimensionais em diferentes estágios de desenvolvimento. A gente podia observar que mudava completamente esse perfil proteômico, né? Por eletroforese bidimensional. A gente, antigamente, também recortava cada manchinha dessa aqui e passava por toda a parte de gestão em gel, ou seja, preparação dessa manchinha e digestão delas em peptídeos, extração desses peptídeos e análise por espectrometria de massa, na época, os Malthoff-Toffs, né? Então, a gente fez isso para milhares e milhares de manchinhas dessa e identificava grande parte dessas proteínas, né?
Dentre essas aqui, eu queria destacar algumas que são bastante abundantes aqui já no estágio maduro, né? Que são as proteínas de reserva, né? As seed storage proteins, as toxinas, no caso da ricina, né? E também as albumina 2S, são aquelas proteínas alergênicas, né? Dá essa característica de alergenicidade. Bom, depois de todo esse estudo, foi muito interessante que a gente conseguiu identificar um grande número de proteínas, mas a gente não encontrou nenhuma enzima relacionada ao metabolismo de triacilglicerol. Ou seja, a gente, usando essa abordagem, a gente não conseguia enxergar aquelas proteínas que estavam numa concentração de média abundância, né, numa abundância mediana. Então, a gente pensou em mudar um pouco essa nossa estratégia e dentre as estratégias, sair um pouco das estratégias baseadas em gel, de eletroforese, e ir para estratégias que a gente chama gel-free, né? Ou seja, livre de gel, onde todas as proteínas em solução, né, são extraídas do nosso tecido, digeridas, e os peptídeos, essa mistura de peptídeos é fracionada por uma cromatografia e depois analisada no espectrômetro de massa. Depois da análise desses dados, a gente consegue identificar todos esses peptídeos, né, e depois inferir as proteínas que estão presentes nessa nossa amostra. A gente partiu para essa estratégia, mas, além disso, a gente também queria, além de identificar as proteínas, a gente queria ver como as proteínas, como é que elas se comportavam ao longo do desenvolvimento da semente, né? Então, na época, a gente publicou esses 2 trabalhos. Um dos trabalhos foi justamente a aplicação das técnicas quantitativas nesse tipo de tecido, né? Então, a gente aplicou uma técnica isobárica, né, que foi o iTrack, uma técnica isotópica, né, de marcação isotópica, que foi o ICPL. Então, a gente fez a marcação e fez uma comparação entre essas 2 técnicas nesse primeiro trabalho. E no segundo trabalho, a gente aplicou no desenvolvimento da semente de mamona e fez um estudo mais fisiológico e biológico do desenvolvimento da semente. Bom, aqui o workflow desses trabalhos foi basicamente esse. A gente tinha aqui a semente em 3 estágios de desenvolvimento diferentes, né? Que a gente chamou de inicial do cotiledona tardio e da semente madura. Então, a gente pode observar aqui o endosperma, que ele vai se desenvolvendo e ocupando, né, totalmente a semente, né? Então, é interessantíssimo. Esse tecido é realmente onde ocorre o acúmulo dessas reservas, né? Então, a gente fez uma dissecção do endosperma, extraiu as proteínas desse tecido. Essas proteínas foram digeridas, né, com tripsina, e aqui a gente partiu para a marcação desses peptídeos. E, na época, a gente tinha essas 2 técnicas, né? Até o Peter Hopperstorff, na época, ele tinha recebido, né, o SPL. Era uma técnica nova e foi para testar, né? Então, o Peter chegou para mim, Fábio, você gostaria de testar no seu trabalho? Eu disse, seria interessantíssimo. Então, se você puder me permitir, eu gostaria de testar sim. Então, a gente testou, né, e comparou também com essa técnica de iTrack, né? Aqui, no caso, a gente fez 2 tipos de marcação, né, para ver se o reagente, né, a forma de marcar, ela interferia na quantificação, mas, no fim das contas, a gente fez essas 2 marcações e misturou depois da marcação, fez esses 2 mix aqui e depois correu no espectro de massa. Essas amostras também, elas passaram por um fracionamento offline, né, então a gente usava uma cromatografia de troca hidrofílica, né, para fracionar esses peptídeos, e cada fração dessa a gente analisava no espectro de massa, numa coluna de fase reversa acoplada ao espectro de massa. Bom, os espectros de massa que a gente usou, né, os tipos de espectrômetro eram basicamente esses, né, a gente tinha um LTQ Orbitrap XL, esse é o nosso laboratório na unidade de proteômica, né, e aqui são os pilotos dessas máquinas, né, que a gente se diverte lá. Então, esses são os 2 equipamentos que a gente tem, né, um LTQ Orbitrap XL acoplado com a nanocromatografia, e esse outro aqui é um LTQ Orbitrap Velox também acoplado com essa outra nanocromatografia aqui. E aqui
a gente adquiria todas essas análises, né? Todos esses espectros desses peptídeos do endosperma, e no final das contas, a gente analisava esses dados, né? Então, para esses 3 estágios de desenvolvimento, o endosperma desses 3 estágios de desenvolvimento, a gente conseguiu quantificar aproximadamente 975 proteínas. Identificar, a gente ficou em torno de quase 3.000 proteínas, 2.000 e poucas proteínas. Bom, e dessas 975 proteínas, a gente conseguiu gerar esses 3 agrupamentos, né, de proteínas ao longo desse desenvolvimento. Então, a gente conseguia ver essas tendências dessas proteínas, né, ao longo do desenvolvimento da semente. Dentre algumas dessas proteínas aqui, a gente tinha 245, que elas estavam relacionadas às vias metabólicas relacionadas a metabolismo, né? A gente sabe que durante o desenvolvimento da semente, quando ela vai para o estágio maduro, ela, de certa forma, entra em dormência do seu metabolismo. Então, essas enzimas, com certeza, a abundância delas serão diminuídas, né? Por isso, né? No segundo cluster aqui, a gente conseguiu observar 223 proteínas, e dentre essas proteínas, a gente pode ver que as proteínas de reserva, as proteínas relacionadas com estágios tardios de embriogênese, que são essas leias, e as proteínas tóxicas e as proteínas alergênicas, elas aumentavam sua abundância ao longo desse desenvolvimento. Então, elas eram acumuladas, né, as toxinas e alérgenos, junto com as proteínas de reserva. Isso pode nos levar à hipótese que essas proteínas também podem ser usadas na germinação da semente como reserva, né, fonte de carbono e nitrogênio para a plântula que é gerada após a germinação, né? Então, a gente também ficou com teve esse resultado. Bom, e no cluster 3, a gente também, são algumas proteínas que agruparam, né, 506 proteínas. Essas proteínas, a grande maioria delas, eram também relacionadas com as vias metabólicas, mas elas diminuem a sua abundância tardiamente, ou seja, após o estágio 6, né? Então, são realmente aquelas que no estágio final de dormência, elas diminuem a sua abundância, né? Dentre elas, as também enzimas relacionadas com a glicólise, a via da pentose fosfato e de metabolismo de lipídios, né? Aqui, no caso, mais a síntese de triacilglicerol, ou de ácido graxo, desculpa. Bom, e uma das perguntas era como era obtido todo esse esqueleto de carbono para formar os triacilglicerol, os ácidos graxos, né? Então, a gente conseguiu mapear grande parte de enzimas tanto da via glicolítica, né? E essa via glicolítica a gente conseguia diferenciar entre aquelas isoformas que eram citossólicas, quanto as isoformas que eram de plastídio, né? São plastidiais, e a gente sabe que a síntese desses triacilglicerol, desses ácidos graxos, ocorre nos plastídeos, né? Então, a fonte desses esqueleto de carbono pode ser obtida a partir dessas vias, né? Plastidial, ou a partir de uma via citossólica transportada para dentro do plastídio. Bom, além disso, a gente conseguiu também algumas isoformas de mitocôndria. Bom, além da fonte de carbono para a síntese de ácido graxo, a gente também queria entender quais eram as fontes de poder redutor, né? Para a formação de ácido graxo, a gente precisa da fonte de carbono, mas também do poder redutor. A gente viu que o grande papel é da via pentose fosfato, né? A gente consegue observar grande parte dessa via metabólica plastidial. Provavelmente, essa via fornecia a fonte desse poder redutor para a síntese de ácidos graxos. Bom, mas além dessa via para a formação de ácido graxo, né? Tanto de fonte de carbono quanto de poder redutor, o trabalho do genoma da mamona foi publicado aqui em 2010, cerca de exatamente 10 anos atrás, e ele elencou aqui os modelos de genes que representam a família, né, tanto da toxina a ricina e da lectina RCA. Então, aqui ele conseguiu, de certa forma, 28 genes putativos, né? Dentre esses 28 genes putativos de ricina, 4 deles eram pseudogenes, né, que são esses 4 aqui. Bom, e com o nosso dado proteômico a gente conseguiu trazer para esse contexto das toxinas,
a gente identificou, na época, que 82 ricinas, ou seja, entradas para ricinas usando o banco de dados do Uniprot. É claro que grande parte dessas entradas eram redundantes, né? Então, a gente teve muito trabalho em tirar essa redundância e conseguiu mapear essas redundâncias todas em 15 modelos de genes descritos nesse trabalho do genoma. Então, a gente conseguiu identificar esses 15 modelos de gene. E, além disso, a gente conseguiu identificar 2 pseudogenes, descritos pseudogenes por proteômica, né? Então, isso foi na época, a gente conseguia peptídeos para esses pseudogenes, né? Bom, e a gente viu também que todos esses genes, elas estavam aqui nesse cluster 2, ou seja, todos eles estavam aumentando ao longo do desenvolvimento da semente. Então, provavelmente todos eles têm uma função determinada dentro da semente, né? Que é acumulado, né? Ele deposita ao longo desse desenvolvimento. Bom, além disso, dessas toxinas, a gente queria entender algumas enzimas que têm interesse biotecnológico, né? Dentre uma enzima muito específica, existem as lipases, né? Que são essas triacilglicerol hidrolases, que têm uma ampla utilização na indústria, né? Tanto para rearranjo de ácidos graxos, a esterificação e transesterificação de triacilglicerol. Ele hidrolisa os triacilgliceróis, então pode ser usado para a formação de biocombustível, né? E se a gente pensar, no caso das lipases na mamona, né? Se a gente pensar aqui no desenvolvimento e no enchimento aqui do endosperma, né? Então, a gente pode pensar que uma célula do endosperma seria uma coisa parecida com essa, né? Onde grande parte dela é ocupada por óleo, né? Acumulado ou armazenado em corpos oleicos, né? Oleossomos, né? E esses oleossomos, eles têm que ser depois, quando essa semente germina para a formação da plântula, grande mobilização desse óleo na forma de triacilglicerol, ele precisa ser mobilizado. E quem vai mobilizar esse triacilglicerol, grande parte deles são as lipases, né? Então, nesse nosso trabalho, a gente identificou cerca de 7 lipases, né? Dentre essas 7 lipases, 4 triacilglicerol lipases. E é interessante que uma dessas triacilglicerol lipases, elas aumentavam mais de 4 vezes ao longo do desenvolvimento. Então, se eu pegar lá do estágio 4 ao estágio 10, ela aumenta a sua abundância 4 vezes, né? E a gente investigando essa enzima, né, essa lipase, já existia uma patente relacionada a um processo, né, de uso, né, dessa lipase com fins biotecnológicos. Bom, então a gente deixou um pouco ela para lá, mas a gente pegou uma outra lipase que ela aumentou cerca de 14 vezes ao longo do desenvolvimento desse endosperma. A gente foi investigar um pouco mais a fundo, né, essa lipase, e em colaboração com um grupo só aqui mostrando que essas lipases, elas estavam também participavam de diferentes clusters, né? Mas essas lipases que aumentavam estão presentes nesse cluster 2. Bom, mas a gente, em parceria com um grupo da UFRJ, lá do Departamento de Bioquímica, do Instituto de Química da UFRJ, eles tiveram interesse, né, em clonar e expressar essa lipase, né, em um projeto de colaboração, e eles expressaram em Pichia-Pastoris, né, essa enzima, e eles observaram que tinha tinha atividade lipásica, né, então criava esse halo aqui, mostrando que tinha atividade lipásica, e comparando com outras enzimas comerciais, né, que é uma parceria com o grupo do professor Rodrigo Almeida, né, e comparando com essas lipases comerciais, a gente observava que a atividade dela tinha uma atividade maior do que a enzima comercial. Então, é um trabalho ainda de investigação, né? Então, o grupo dele ainda está trabalhando com a expressão dessa enzima em outro organismo, né? Mas foi um alvo muito interessante obtido a partir desse estudo. Bom, além disso, além de estudar o endosperma íntegro, né? A gente entende que a síntese de ácido graxo ocorre em uma organela específica, que é os plastídeos. Então, a gente partiu para uma etapa de purificação
desses plastídeos, né? Então, a gente conseguiu obter frações altamente enriquecidas nesses plastídeos, né? Então, a gente pode ver aqui, tanto por microscopia eletrônica, as diferentes frações, né? A fração mais enriquecida em plastídeo, quanto por eletroforese bidimensional, que o quadro aqui, o perfil proteômico é totalmente diferente do endosperma, né? Do plastídeo. Então, a gente conseguia ver que a gente estava enriquecendo bastante esses plastídeos. Então, a gente partiu para identificar as proteínas desses plastídeos, né? Só um pequeno resultado desse trabalho, isso é um trabalho ainda que falta finalizar, né? Mas a gente, nesse trabalho, a gente conseguiu identificar todas as enzimas envolvidas aqui na biossíntese de ácido graxo, né? E além de modificação desse ácido graxo, né? Então, esse foi um trabalho específico do proteoma desses plastídeos do endosperma da semente de mamona. Bom, para finalizar a parte de plastídeo, esse é um trabalho de uma aluna minha de iniciação científica, da Yara, né, que ela vem se destacando muito, né, fico muito feliz com o trabalho que ela tem feito. Bom, e nesse trabalho que ela fez, ela resolveu estudar a germinação da semente de mamona, né, então ela estudou alguns dias após a embebição da semente de mamona, justamente para saber quais as enzimas responsáveis pela mobilização das reservas acumuladas na semente, né. Então, ela fez aqui 4 dias, né, da semente madura, 2 dias após a embebição, 6 e 12 dias, né, e ela que conseguiu identificar um número razoável de proteínas para cada um desses estágios. Lembrando que, na caso da semente de mamona, é muito difícil, ela tem que a gente chama de faixa dinâmica de concentração de proteínas muito problemático, né, é difícil você identificar muita proteína nesses tecidos que acumulam, né, reserva, porque existem proteínas com uma abundância muito grande e proteínas com uma abundância muito pequena, então você só consegue, dependendo da técnica que você usa, identificar só as proteínas mais abundantes, né, mas aqui elas usam uma estratégia interessante de matching between runs e conseguir identificar um número razoável de proteínas dentre esses diferentes estágios, né, dias após a embebição. E aqui ela conseguiu agrupar em diferentes vias, o enriquecimento de algumas vias, né? Então, a gente pode observar aqui, que ao longo do desenvolvimento, né, há um aumento das vias de metabolismo, né, tanto primário quanto secundário, mas há uma diminuição nas vias metabólicas de degradação, por exemplo, de ácido graxo, né? Então, isso mostra que essas enzimas que responsáveis pela mobilização desse ácido graxo, elas já estão, ao longo do desenvolvimento, diminuindo sua abundância, né? Então, essas foram algumas dessas vias enriquecidas, né? Bom, além disso, ela conseguiu aqui, numa análise estatística, 230 proteínas diferencialmente abundantes, né? Então, e agrupando essas proteínas, a gente via que realmente, ao longo da germinação, há um aumento dos processos metabólicos, né? E, no caso, uma diminuição das reservas, né? Das atividades reserva durante esse desenvolvimento, durante essa germinação da semente de mamona. Então, a ideia também ela vai pegar algumas proteínas interessantes e observar essas proteínas ao longo dessa germinação. Então, ela começou também a fazer uma análise alvo-direcionada, né, proteômica alvo-direcionada. Então, ela pegou alguns alvos, né, no caso, aquela lipase, ela desenvolveu um método para a lipase aqui em semente madura, né. Então, ela desenvolveu esse método, detectando alguns peptídeos da lipase, tanto também das oleosinas, né, que são as proteínas que têm a função de acúmulo desses óleos, né, participam dos oleossomos, né, desses corpos oleicos. Bom, também fez um método para identificação e quantificação das ricinas, né, que são as toxinas, e dos alérgenos. Então, a gente agora, com esse método, a gente pode aplicar ele ao longo da germinação. Mas aqui ela conseguiu determinar esse método na semente madura. Bom, como conclusão dessa primeira parte, esses resultados, né, mostram importantes
achados aqui para a biologia da semente, do desenvolvimento da semente de mamona, né, como fluxo de carbono, metabolismo de ácido graxo e a deposição dessas reservas, né, proteínas reservas e toxinas e dos alérgicos. Então, essa primeira parte desse trabalho a gente vai encerrar por aqui. Agora eu queria mostrar o que a gente tem com o pinhão manso, né? Então, no pinhão manso, a gente também aplicou todo esse conhecimento que a gente obteve em mamona no pinhão manso, né? Estudando aqui. Isso é uma colaboração muito importante, né? Que o Chico tem com a parte da histologia. A gente consegue acompanhar o tecido, como o tecido muda ao longo desse desenvolvimento da semente, né? Então, a gente pegou alguns estágios de desenvolvimento aqui, né? Isso daqui é a semente ao longo dos dias após a polinização, né? Aqui uma análise mostrando aqui o embrião, né? O endosperma, né? E aqui também é o corte histológico desses tecidos, né? Daqui da semente, né? Com alguns estádios escolhidos para análise, né? Então, a gente pode ver aqui o embrião crescendo ao longo desse desenvolvimento. Bom, a gente estudou, nesse caso, diferentes tecidos também, com a mesma finalidade, diferentes tecidos do pinhão manso, né? Publicou alguns trabalhos com isso, né? Mas não só os tecidos da semente, né? Com o endosperma, mas também os integumentos internos, né? Integumento interno, mas também a gente analisou os plastídeos dessas sementes ao longo do desenvolvimento. Né? Então, a gente gerou uma grande quantidade de informação, né, sobre essa planta, né, atingindo um total de identificação de próximo aí de 3.400 proteínas. Bom, a gente também conseguiu quantificar grande parte dessas proteínas. Grande parte dessas proteínas, e diferenciar o tipo de como essas proteínas se comportam ao longo desse desenvolvimento. Tá? Bom, aqui a gente conseguiu quantificar cerca de 1.760 proteínas. Bom, além disso, a gente identificou várias proteínas relacionadas ao metabolismo de triacilglicerol, várias enzimas, outras enzimas relacionadas ao estoque de reservas, mas uma aquelas enzimas relacionadas à via dos precursores daquela toxina, né, que seria o éster de Forbol, aqui no caso, uma das enzimas fundamentais que a gente acha, que é a casbenosintase, a gente não identificou. Bom, então a gente resolveu estudar um pouco mais sobre como ocorre essa via biosintética do éster de Forbol. Aqui, os precursores, né, dessa via são obtidos a partir dessas duas outras vias metabólicas, né, que é do metileritrol fosfato e do mevalonato. Então, elas geram esses precursores, e esses precursores vai gerar um geranil de fosfato, né, e esse geranil de fosfato, ele pode a partir da casbenosintase, se tornar competente para essa via metabólica aqui, formando o casbeno, e a partir do casbeno, a gente acha que ela vai formar aqui o éster de Forbol, mas também esse geranil de fosfato, ele pode formar as giberelinas, né? E essas giberelinas são os hormônios muito importantes para o desenvolvimento das plantas, né? Então, existem... a gente quis estudar como se dava essas vias metabólicas, né? E a síntese desse éster de Forbol. Bom, nesse caso, a gente imaginou, então vamos estudar diferentes tecidos da planta, né? De duas variedades específicas. Uma variedade que tinha que acumulava uma alta concentração de éster de Forbol na semente, e outra variedade que acumulava tinha uma baixa concentração de éster de Forbol na semente. A gente pegou raiz, folha e o endosperma da semente e foi fazer uma análise proteômica desses tecidos, comparando essas duas variedades, com alto teor de éster de Forbol e uma com baixo teor de éster de Forbol. Bom, desses trabalhos, a gente gerou, um dos trabalhos foi a tese de doutorado da Raquel, né, da Raquel, que ela fez análise por shotgun proteômicos, aplicando a
tanto técnica de label free quanto de eye track para quantificação, e né, a aluna nossa aqui do grupo de mestrado, né, então que ela fez toda a parte de desenvolvimento desse método para algumas enzimas relacionadas com essa via metabólica que eu falei para vocês. Bom, só falando um pouco das estratégias alvo-direcionadas que a Natália usou, essa aqui é a Natália, ó. Hoje em dia ela está fazendo lá o doutorado, parte do doutorado dela na Suécia, em colaboração lá com esse projeto de melanoma do câncer. Mas aqui, no caso, ela aplicou essa técnica de SRM, usando o TSQ Quantiva, né? Nessa técnica, a gente usa o primeiro e o terceiro quadrupolo para a seleção de uma massa-carga, no caso aqui, a seleção de uma massa-carga precursora. Essa ela é fragmentada num quadrupolo, no segundo quadrupolo, e da massa-carga desse fragmento é selecionado, né, para detecção. E aqui a gente gera as diferentes curvas de quantificação a partir dessas transições, que são o que são as transições, são justamente o par precursor e íon fragmento, de massa-carga do precursor e do íon fragmento, né? Então, ela fez isso para algumas dessas enzimas, dessa via metabólica, e também usou para aumentar e para o nosso escopo, né, de possibilidade de identificação, mas também para comparação entre as duas técnicas, ela usou a técnica de PRM usando esse equipamento, que é o QExact Plus, que é um espectro de massa de alta resolução, onde ela usou essa técnica de PRM, onde o íon precursor é selecionado, fragmentado na célula de colisão, e todos os íons fragmentos são analisados no Orbitrap. Posteriormente, né, durante a análise de dados, é que ela seleciona as transições que ela tem interesse para construir os dados quantitativos que ela quer. Bom, desses resultados, ela conseguiu, né, identificar, confirmar a identificação, porque a Raquel tinha identificado algumas casbenosintases já usando a técnica de shotgun por eye track em raiz, né? E ela confirmou algumas dessas identificações e ampliou o número de identificações de isoformas de casbenosintase na raiz. Aqui é um exemplo, né? Então a gente pode ver tanto por SRM quanto PRM, ela identificou as transições aqui, né, do peptídeo endógeno, né, desses dois peptídeos endógenos, comparando aqui com o mesmo peptídeo isotopicamente marcado, né, que a gente usou como padrão interno. Então, a gente consegue ver pelo tempo de retenção e como padrão de distribuição dos íons, né, a gente conseguiu confirmar essas duas identificações, né, que é a detecção desses dois peptídeos, né, dessa casbenosintase. E a gente também observou que ela não conseguiu quantificar ou detectar nenhuma das casbenosintases, tanto em endosperma quanto na folha. Então, nenhuma casbenosintase foi identificada, nem em endosperma, nem em folha, tá? Aqui é algum exemplo dos resultados que a gente tinha, né? Aqui nosso padrão interno, né? E a gente, ó, comparando com o que a gente devia obter aqui no endógeno, a gente só obtém aqui ruído, né? Tanto em endosperma quanto na folha. Bom, além disso, ela também conseguia quantificar. Ela quantificou tanto por SRM como por PRM. E como exemplo aqui, por PRM, a gente via que algumas dessas isoformas de casbenosintase, né, elas diminuíam, na verdade, elas aumentaram, tinham uma maior abundância na variedade que tem um alto teor de éster de Forbol, né, comparado com baixo teor de éster de Forbol, como aqui e aqui, né, esses dois casos aqui. Mas algumas dessas isoformas tinham justamente o contrário, ou seja, a casbenosintase, ela aumentava na variedade de baixo teor de éster de Forbol. Isso nos fez nos pensar várias coisas. Até hoje a gente também ainda está nesse status de pensando sobre esses resultados, né, e tentando elaborar novos resultados que já estão em andamento, né, mas a gente não tem nada ainda bem consolidado para mostrar. Mas como conclusão desse resultado, a gente conseguiu, de certa forma, detectar, né, então a gente confirmou a presença da casbenosintase em raiz, né, e a gente não detectou em outro tecido, né. Então, uma das possibilidades é se esse éster de Forbol é sintetizado, né,
ou um precursor do F-FOBO é sintetizado na raiz e depois translocado para os outros órgãos da planta, né? Então, é uma das hipóteses que a gente tem em mente, né? E também que a síntese, a cadena de sintase, né, a abundância dela nessas duas variedades é isoforma dependente, né? Mas que tem alto teor de éster de fobol e baixo teor de éster de fobol. Então, isso nos leva também a pensar qual o papel dessas isoformas na síntese do éster de fobol. Então, é uma das perguntas que a gente tem, né? Bom, isso era um pouco do que eu tinha para mostrar para vocês. Usando a proteômica para esses dois tipos de organismos que a gente vem trabalhando há um longo período, né? Tem mais de 10 anos, né? E aqui eu gostaria de agradecer, né? Gostaria de agradecer a unidade proteômica, né? Que é uma das minhas casas, né? Meus amigos, né? Tanto o professor Gilberto, né? Que é muito bom trabalhar com ele, a Solange, tem o Magno também, que a gente trabalha também há muito tempo junto, né? Aí, além disso, os grandes, bons alunos que a gente tem, esses resultados, grande parte são desses alunos, né? Então, é muito bom ter bons alunos como eles, né? São amigos nossos. Mas também um LabProt aqui, que outra casa que é da gente, né? Um laboratório novo, né? Que eu coordeno. Na verdade, é um legado olímpico, vamos dizer assim. Foi um laboratório montado com o legado olímpico, né? Então, a gente tem grandes amigos aqui também, né? Os grupos aqui que trabalham junto com a gente, né, nesse laboratório. Bom, como que o Josef, Gustavo Monerá, Gabriel, Natália, Priscila, né, e as alunas aqui também. Bom, também gostaria de agradecer, que faz parte de todos esses trabalhos aqui que a gente vem, né, que me incentiva muito a trabalhar com isso, que é o professor Francisco Campos, né. Além disso, é muito bom ter uma troca, que a gente troca, além de experiência, além de trabalhos e de informação, a gente também troca muito aluno, né? Então, a gente recebe muito aluno do lado do professor, né? A gente orienta junto, né, em conjunto, muito desses alunos, e todos eles são de excelente qualidade, né? Então, a gente viu alguns trabalhos da Raquel, né? Tem o Moab, o Domingos, o Roberto, né? Que vira e mexe estão por aqui pelo Rio, né? Bom, também gostaria de agradecer ao José Parmesano. Não sei se o José lembra, né, mas grande parte desses dados também que eu mostrei hoje foram dados ainda obtidos durante a minha estadia na Dinamarca, e quem me ajudou muito foi o José nessa época. Então, tá aqui meu agradecimento, José. Bom, e o pessoal também lá da Dinamarca, né, que também parte desses resultados foram adquiridos lá, né, e como colaboradores, tanto o Peter quanto o Feist. Bom, eu também agradeço aqui o suporte financeiro, né, e obrigado. Obrigado a atenção de vocês, espero. E abro agora para as perguntas, né? Obrigado, Fábio. Excelente apresentação, já sabia, não tenha dúvida disso. Muito bom, muito legal. Sim, temos pergunta. Tem a do... Eu também tem no grupo, depois eu faço aqui para o pessoal. Mas o Luiz já está te perguntando. Vai lá, Giuseppe, manda ver. Isso. Fábio, o Luiz está te perguntando, bom, parabéns pelo trabalho. Ele está se referindo à comparação entre o PRM e o SRM, mas nesse trabalho da casbenosintase que vocês fizeram, se vocês compararam a sensibilidade... Comparamos. Luiz, obrigado pela pergunta, né? Obrigado aí por ter gostado da apresentação. Bom, a gente, né, no início do trabalho, a gente justamente queria comparar isso, né? Poxa, será que o PRM é tão sensível quanto o SRM, né, e etc.? Será que é isso mesmo? Então, Luiz, a gente teve um cuidado de o nosso nano-LC, tanto a aquisição por SRM quanto por PRM foi por nano-LC, né? E usando o mesmo sistema. Ou seja, a gente conectava o sistema num equipamento e depois conectava no outro, né? Vem no carrinho, então a gente, até a mesma coluna, mesmo tudo. A gente teve esse cuidado. Bom, agora, se tu me perguntar se é mais sensível ou menos sensível, assim, eu não fiz, nesse trabalho a gente não fez uma análise rigorosa
de controle de qualidade para saber qual mais sensível. Mas, assim, pelos resultados que a gente obteve com relação à casbenossintase, a gente conseguiu detectar, né, melhor e uma maior quantidade por SRM, tá? Então, esse foi no nosso caso, né, especificamente, o SRM foi o que nos garantiu melhores resultados. Tem mais uma pergunta do Evaristo. Acho que era seu colega lá, né? Tá vendo? Ah, não, na verdade não é isso, não. Acho que tem. Calma aí. Não achei que era pergunta. Tem, olha só, deixa eu fazer. Eu não sei se o Giuseppe está com acesso ao WhatsApp. Tem várias perguntas que o pessoal mandou lá no grupo do WhatsApp. Eu não tenho, Fábio. A Laís. Você não está com acesso, não? A Laís é 11, né? Não sei de onde você é, Laís. Deve ser de São Paulo, não sei de qual grupo. Ela está perguntando qual ferramenta que você usa para identificar a função e vias relacionadas às proteínas que você encontrou nos diferentes clusters. Então, parte de bioinformática, não sei se você vai... Eu acho que essa mensagem foi mais no começo. Então, foi um dos primeiros trabalhos que você fez. Tá querendo saber tá. Na época, né, a gente fez uma análise... Também foi um pouco difícil, porque se a gente pegar planta e ver bancos de dados com análise funcional das proteínas, ainda é restrito, né? Uhum. Mas a gente conseguia fazer uma análise por gene ontology de algumas das nossas enzimas, né? Então, a gente conseguiu fazer essa análise de gene ontology, né? E ter essas funções. Além de pathways, né? Então, a gente também usava muitas pathways do KEGG. Então, foi assim que a gente conseguiu fazer um mapeamento de algumas dessas vias metabólicas. Aham. A Genilda, ela está querendo saber, eu acredito, que ela fala assim, você pode informar banco de dados públicos para as informações das proteínas para as análises em sílico. Eu não sei se ela está perguntando se são, talvez, os dados dos espectros que você adquiriu. Não sei se é isso, Genilda, se você quer saber, ou se é porque você só fez análise experimental, né? Aí... Sim. E ela quer saber também... Não, agora é a Laís, lá de São Paulo, ela é do Instituto de Química da USP. Laís Giraldi. Obrigado, é bom vocês colocarem assim mesmo, pessoal, quando for colocar no grupo, o nome completo e de onde é. Ela quer saber o método de extração. Planta, quem trabalha com planta, vocês são tudo doidos. E aí, é importantíssimo, né, de quem trabalha com planta, que é a extração, né? Ela quer saber qual é o método de extração que você usa das proteínas, e se é muito diferente, porque exatamente isso que eu falei, né, que pode influenciar na diversidade das proteínas. Ela está perguntando. Tá. O método de extração pode influenciar na diversidade de proteínas de cada amostra e afetar a comparação entre os tecidos. Eu acho que é uma excelente pergunta. Laís, né? Foi a Laís? Isso. Laís. Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a gente tem que sempre se perguntar, quando a gente faz uma análise proteômica, qual é o método de extração, né? Porque tudo que a gente obtém depende do método de extração ou do método de preparação de amostra. Para a planta, isso não é diferente dos demais. Claro que, talvez, as plantas têm vários peculiaridades intrínsecas do tecido de planta que pode trazer um pouco mais de dificuldade, né? Como compostos fenólicos, vacúolos ou proteases presentes nesses vacúolos e etc. Bom, os métodos de extração, a gente sempre não começou com o método de extração pronto. Então, se a gente pegar um desses trabalhos, a gente teve que preparar um método de extração específico, né? A gente publicou esse método de extração, que é um método de extração que usa lá piridina com SDS e tiureia. É uma publicação até bem antiga, 2005, que a gente fez. Isso foi um método que a gente usa, né? Que a gente usou e desenvolveu, mas depois a gente conseguiu também usar outros métodos que hoje em dia, pelo que eu consigo observar, um carro-chefe para plantas, que é uma extração com tris, né? Tampão tris saturado com fenol. Então, tem um método tris saturado com fenol que ele é bastante abrangente, né? E consegue tirar grande parte dos
interferente de planta. Fábio, essa pergunta é do Magno. Ele está falando entre a comparação do método Target com o método Discovery, focado nos enzimas da síntese de éster de Forbol. Vocês chegaram a comparar essa sensibilidade desses dois métodos? É boa pergunta também, Magno. Obrigado aí por ter participado aí assistido, né? Bom, a gente não chegou a comparar muito porque todas as estratégias de Discovery que a gente usou, a grande maioria das estratégias de Discovery, a gente não conseguia identificar a caseossintase. Na verdade, a gente não conseguia identificar nenhuma proteína relacionada à via do éster de Forbol especificamente. A gente conseguia identificar proteínas relacionadas à via de terpeno, tá? Então, por isso é que a gente não consegue comparar muito. O último trabalho, que foi publicado há pouco tempo, esse ano, né, da Raquel, foi o único trabalho que a gente conseguiu por eye track, marcando com eye track, e a gente fracionando por offline com Hillick, né, e pegando as frações e analisando, então gerou uma grande quantidade de análise. Se não me engano, ela identificou nesse trabalho dela aproximadamente 4.500 proteínas. Aí a gente conseguiu, nesse trabalho, identificar duas caseosintases, né? Mas comparado com o que o Target identificou, a gente conseguiu realmente identificar muito mais isoformas da caseosintase no método Target. Então, assim, só por isso, assim, talvez dê que o método Target é um pouco mais sensível, né? Mas essa comparação direta dessas caseossintases identificadas nos dois casos, a gente não fez essa comparação. Ótimo. Bom, Fábio, eu também tenho algumas perguntas que queria fazer para você. Bom, é claro que você mostra todo esse desenvolvimento da várias abordagens de proteômicas aplicadas ao estudo dessas duas plantas. Aí eu estava vendo aquelas imagens que são gel bidimensionais, que talvez poucas pessoas jovens sabem fazer hoje, porque hoje não tem muito disso. A eletroforese bidimensional, infelizmente, como você passou de moda. Mas aí eu estava vendo, por exemplo, essas proteínas, quando você estudou o desenvolvimento da semente da mamona, que você mostra a SCP, a ricina, albumina, 2S. Aí você fala, olha, esse spot a gente cortou, identificou 3 proteínas. Na verdade, você cortou 20, 25 spots. O que são esses spots? São modificações? O que são? Vocês sabem? A gente não investigou modificação pós-traducional nesse trabalho de gel, né? Mas, José, assim, só para dar uma dimensão do trabalho, esse foi o primeiro. Eu cheguei lá na Dinamarca na minha mala, acho que tinha 3.000 bandas de gel de eletroforese cortados para fazer análise no Malditoff de lá. Eu acabei colocando até a Virgínia para fazer extração e colocar na placa. Virgínia é a esposa do Fábio. É a minha esposa. Então, assim, mas assim, o que acontece é, realmente, essa grande parte dessa diferença de localização no gel de eletroforese se dá por modificação pós-traducional. E essas proteínas, no caso, por exemplo, a ricina, ela sofre muitas modificações pós-traducionais, né? Diferentes tipos de glicosilação, né? Então, isso ocorre na ricina. No caso de algumas proteínas de reserva, elas sofrem também diferentes tipos de fosforilação. Então, e além durante o processamento dessas enzimas, elas sofrem algumas hidrólises, né? Então, processamento no laboratório ou processamento biológico? Biológico. Uhum. Então você consegue, uma proteína só acaba manchando o gel quase todo. Outra coisa, Fábio, que me chamou muita atenção
foram essas lipases que vocês acharam aumentadas. Aí é muito interessante, você fala, essa lipase 4 vezes patented. Aí vocês identificam a lipase 14 vezes, mas vocês patentearam ou não? Não, a gente está tentando ter primeiro a ideia foi uma colaboração, um projeto em colaboração, aqui no projeto da FAPESP que a gente aplicou, justamente para usar esses alvos, né, e fazer algum processo de expressão e purificação dessas enzimas para ter para fazer alguma aplicação biotecnológica. Então, esse grupo ele tem uma larga experiência com trabalho com lipases, né? Então, a ideia é justamente isso. Existe uma patente que é muito interessante, existe uma patente que trabalha com o extrato acetônico da semente de mamona, e ele vê esse extrato acetônico, ele tem uma atividade lipásica muito melhor do que enzimas comerciais. Então, isso nos leva a crer que uma dessas enzimas, dessas lipases, claro, tem esse perfil, né? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente pode, com certeza, ter um alvo provavelmente patenteável aí, né? Um processo patenteável. Muito interessante isso. Uma pergunta do Gilberto sobre a casbene-sintase. Quando vocês compararam nas plantas com alto e baixo teor de éster de Forbon. Aí o Gilberto pergunta, o que você procuraria nessa comparação? Qual é a alternância de qualidade das casbene-sintase poderia indicar metabolicamente? O que eu imaginava, né, o Gilberto, obrigado aí por também participar, né, o Gilberto saiu correndo daqui para viajar e conseguir assistir a palestra, então obrigado, Gilberto. Bom, mas respondendo a tua pergunta, né, a ideia inicial, a gente queria observar, mapear essas vias desde geranil de fosfato até tanto a formação do éster de Forbol via casbeno, quanto a síntese, as ramificações dessa via, que seria, por exemplo, uma delas seria a de síntese de giberelina. Então, se a gente mapeasse isso por esses métodos target, né, na verdade, a Natália até fez esse experimento, então a gente tem esses dados ainda não publicados, mas saber, por exemplo, se uma proteína de baixo teor, se a abundância das enzimas são mais abundantes para a síntese de éster de Forbol, ou se elas estão direcionadas para outra via metabólica, e no caso do éster de Forbol, e no caso de alto teor, se elas estariam mais direcionadas para a síntese de éster de Forbol. Então, toda aquela via estaria lá, eu imaginaria que aumentava a abundância. Agora, é claro, aumentar a abundância de uma enzima também não diz respeito muito à sua atividade, né? Então, isso a gente realmente tem em mente isso, né? Que a gente pode ter uma proteína mais abundante com a menor atividade, né? Então, pode ser isso, né? Ou até pode ser uma regulação por modificação pós-traducional dessa enzima. Então, também isoforma dependente, ou seja, não são todas as casbene-sintases, mas algumas isoformas dependentes, né? Então, algumas dúvidas que a gente tem, né, disso. Muito bom. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, Giuseppe. Quem ainda não fez a inscrição, né, lá no link do WhatsApp, só para deixar, no primeiro momento a gente pensou ele como uma forma para fazer as perguntas, mas eu fiquei super feliz que está bombando lá, os alunos se ajudando com métodos de preparação de amostra, análise, então fica aí uma boa oportunidade para troca de experiência entre vocês. Quem não entrou lá, entra e é isso aí. A ideia, né? Nós compartilhamos, e é um dos objetivos desse seminário, é compartilhar ideia, compartilhar conhecimento, então fico feliz também. Vai lá, José. Perfeito. Não, em relação a isso, tem a pergunta da Ana Luísa, que é justamente sobre as estratégias que você utilizou, Fábio, nesses estudos, label free ou com pré-fracionamento em gel, na verdade, se você utilizou o shotgun ou fez um pré-fracionamento com gel e depois o LC.
se isso interfere na qualidade. Aí, qualidade pode ser número de identificações, pode ser reprodutibilidade, pode ser vários parâmetros. Oi, Ana, tudo bom, Ana? Obrigado também por ter participado aí da apresentação. Bom, se a gente pegar todos esses trabalhos com Mamona e Pinhão Manso, a gente tentou, eu acho que a gente usou um painel muito grande de estratégias. Então, se a gente pegar lá, a gente usou eletroforese bidimensional, usou fracionamento por SDS-PACE e análise das frações por cromatografia líquida acoplada ao espectro de massa. A gente usou métodos label-free, fracionando offline ou não fracionando, fez estratégia de marcação, né, química, né, isobárica, isotópica, fracionando e não fracionando. Então, a gente tentou... Bom, dessas estratégias que a gente usou, o que eu acho, assim, a marcação, se a gente hoje tiver uma marcação isobárica lá, por exemplo, iTrack, os dados qualitativos e quantitativos, eles, pelo menos os dados que a gente obtém, são muito bons, né? São muito acurados, a gente consegue identificar uma grande quantidade de proteínas, claro, tomando toda a cautela que a gente tem que tomar nessas marcações, ou seja, interferência de contaminante, co-isolamento e etc. Bom, mas hoje em dia as técnicas de marcação isobáricas são quase proibitivas aqui no Brasil, a gente usar essas técnicas, então a gente está optando hoje muito pelo label free, né? Então existem, a gente, claro, o tempo de máquina vai aumentar um pouquinho, né? Mas é o que a gente tem que pagar, o tempo de máquina vai acabar. E, claro, se a gente consegue fracionar, é importante porque a gente consegue ter um maior número de identificações. E, hoje em dia, já que a gente não tem os equipamentos de último lançamento, então a gente tem que investir um pouco no fracionamento para atingir níveis interessantes de identificações de proteína. Então, fica um pouco disso, né? Então, hoje em dia, o que a gente faz é fracionamento e label free. Raramente a gente usa agora a marcação isobárica. Perfeito. Fábio, uma outra pergunta da Diana sobre os metabólitos dessas plantas. Qual é o potencial dele no desenvolvimento, vamos dizer assim, de um produto biotecnológico, considerando todas as etapas de extração, purificação e tudo isso? Uhum. Assim, Diana, obrigado, Diana. Obrigado pela pergunta, por assistir. Bom, se eu te falar que a gente viu potencial nos metabólicos, na verdade, a gente nem foi atrás disso, né? Então, a gente não... na verdade, a gente estava interessado em tirar um desses metabólicos que é totalmente tóxico, né? Então, e assim deixar, por exemplo, a planta um pouco mais atrativa, né, para a produção. Então, essa foi um dos nossos alvos, né? Na verdade, fazer isso. A gente não chegou a estudar o potencial dos outros metabólicos, mas, assim, tem um dos nossos alunos, né, na verdade, aluno do Chico, orientado pelo Chico, e que vem fazer aqui alguns estágios aqui no Rio de Janeiro comigo, a gente está justamente aplicando algumas técnicas metabolômicas para entender esses metabólicos, né? Então, isso aqui a gente está tentando entender os metabólicos gerados justamente para saber como ocorre, quais são os metabólicos que pode ter algum outro interesse, e não só o éster de Forbol, né? Então, um pouco... Agora, tem uma pergunta do Chico, do professor Chico, essa é uma pergunta muito interessante, é polêmica. Ele fala se a gente, depois de todos esses dados que vocês coletaram, a gente não tem que reconsiderar as vias metabólicas. Então, talvez a síntese da casbeno não estaria envolvida na síntese do éster de Forbol. Como você responderia a isso? Valeu, Chico, aí, por ter assistido, né? Que bom que você conseguiu assistir. Hoje eu não trouxe meu chapéu de couro, viu? Mas o Vicentinho tem o dele lá.
Bom, Chico, isso realmente a gente tem essa dúvida, na verdade, muito dessa dúvida surgiu desses resultados contraditórios que a gente obteve com a casbano-sintase nessas duas variedades de alta e baixa concentração de éster de Forbol, né? Além disso, a gente fez alguns experimentos aí, alguns ensaios biológicos contigo, né? Você fez aí no laboratório, usando estratégia de encher. Parou. Cansou. E a parte... repete aí, Fabinho. Repete. Final falou. Tá bom. Repetindo aqui, por exemplo, a gente fez um dos experimentos lá, até o Chico fez, né, que é usando enxertos, né, da planta de alto e baixo teor de éster de Forbol, colocando a parte aérea de uma planta com a raiz da outra, e etc., querendo ver se a parte qual deixa a planta produzindo ou não éster de Forbol, né, se a parte realmente vem da parte das raízes ou se vem da parte aérea, etc. Bom, isso a gente também teve alguns resultados inconclusivos que nos leva a crer que a gente também tem que abrir um pouco o nosso horizonte e ver não só a casbeno, né, como um precursor direto do éster de Forbol, mas com certeza após o casbeno ali deve ramificar diferentes vias metabólicas ainda que a gente tem que investigar mais a fundo, né? Isso aí realmente é difícil, né? E com certeza a gente tem que abrir nosso horizonte com relação a isso. Ótimo. Bom, não tem mais pergunta do grupo. Aí eu tenho talvez mais uma pergunta, Fábio, que é sobre aquele artigo da Nature que você mostrou no começo, do Bernard Kuster, sobre a Arabidopse. Aí eu, assim, depois da sua apresentação, eu assim, perguntaria para você o que faltaria para um seu estudo, que você analisou raízes, folhas, para chegar naquele nível. Bom, boa pergunta, Giuseppe. Eu acho que era uma ambição do Chico e minha também, justamente ter, desses dois organismos, a gente conseguir ter realmente um proteoma bem compreensível deles dois, né? Eu não me lembro, o Chico pode me corrigir, mas a gente tem um repositório um banco de dados com todas as proteínas identificadas por esses dois organismos disponíveis online, né? Então, que a gente consegue mapear tanto as proteínas e os diferentes tecidos. Então, o Chico teve um trabalho grande aí junto com o Mohib e com um pesquisador de fora, montando esse repositório, esse conjunto de informações. Eu não sei ainda, Chico, o Chico pode falar aqui no comentário se ainda está online ou não, mas que a gente justamente tentava colocar todas essas informações juntas, né? Exato. E com certeza, assim, claro que a gente não vai chegar a 18 mil proteínas que tem no organismo modelo, mas com certeza a gente consegue um número bem razoável aí de 6, 7 mil proteínas para esses dois organismos. Legal. Bom, não tem mais pergunta. Aí, Thiago, vai disponibilizar o link? Já disponibilizou para o formulário? Já disponibilizei. E se ninguém Thiago, fala... tem alguma pergunta, Thiago? Se ninguém reclamou, porque está funcionando. Não, eu tô satisfeito, né? Ok. Bom, Fábio, eu acho que a gente pode concluir aqui. Eu acho que ficou muito claro todo o avanço que você, junto com o professor Chico, o professor Gilberto, trazeram nessa área ao longo desses anos. Não foi simples, porque, como o Thiago comentou, trabalhar com plantas não é simples. A gente teve até um trabalho junto em outros tipos de plantas, também com o Thiago, aí a gente sabe, tem muitos interferentes, mas é claro que vocês avançaram, e agora esses métodos estão disponíveis, então esse é um avanço que todos os alunos, todos os outros pesquisadores podem aproveitar. Então, obrigado, viu, por toda essa trajetória. Não, obrigado, é um prazer, né, compartilhar um pouco aqui da
dessa história de proteômica de plantas nos nossos grupos, né? Tanto lá do Chico, né? Quanto aqui junto com o Gilberto. E é aquele negócio, a gente colaborou e vem colaborando até hoje, e além de prazeroso, né, a gente vê que está construindo alguma coisa, né, nesses dois organismos, né. Então, é um prazer, obrigado novamente aí pelo convite, né, Tiago, Giuseppe, a BR Prot, né. Prazer não, né. Então, obrigado aí pelo... E lembrar, então, que semana que vem tem, então, seminário, mesmo horário, né, da Adriana Paes Lemes, e ficar, então, todo mundo ligado, porque vão ter vários pesquisadores bem legais aí nas próximas semanas, né? Eu acho que a gente termina... Até mais de um. Oi? Até mais de um em alguns dias. Né? Sim, e aí a gente termina, acho que talvez segunda semana de dezembro, não é isso? Com a apresentação gran finale. E provavelmente volta semestre ano que vem, né, com novo calendário. Beleza, gente, se cuidem aí. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.